Dando sequência a entrevistas com os vereadores aqui de Jaraguá do Sul, hoje a gente recebe Luiz Fernando Almeida, do MDB. Vereador, seja muito bem-vindo. É muita satisfação poder falar um pouquinho da nossa atuação aqui no Legislativo. A gente já vai começar falando da regularização fundiária. A gente acompanhou as suas visitas às comunidades, né, recebendo os munícipes, e a gente teve algumas melhorias nesse sentido, né? Sim, e fico muito grato também ao Executivo, pois estas melhorias elas se deram devido ao empenho da continuidade daquilo que nós iniciamos lá atrás. Antes de ser vereador, eu assumi esta importante pasta do Executivo, que é a Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária. E ao assumir esta pasta, nós criamos mecanismos legais, programas que possibilitaram estes trabalhos que estão sendo desenvolvidos até hoje. Nós tivemos aí já uma média de mais de 2.000 famílias atendidas diretamente com a infraestrutura de seus imóveis, né, do loteamento como um todo, a entrega de matrículas dos seus imóveis, enfim, garantindo aí uma melhor condição de vida, um acesso digno às suas residências e também aquilo que é fundamental, né, os equipamentos essenciais disponíveis, tais como a ligação de água, ligação de luz, rede de drenagem e tantos outros que estão aí sendo desenvolvidos. A gente ainda vai falar das comunidades, mas antes eu queria falar da parada segura, né? Trazendo um pouco da questão da segurança, e isso também o senhor trouxe para essa casa, né? Com certeza. No início do ano passado, havia uma demanda, até que chegou ao nosso gabinete, de mulheres que tinham uma certa dificuldade ao se deslocar para o seu trabalho ou voltar para a sua residência no período noturno, pois o ponto, né, vamos assim dizer, o ponto de ônibus, ficava distante de sua residência, só que o ônibus passava praticamente em frente à sua casa. E ao se deparar com este tipo de demanda no nosso gabinete, buscamos aí criar um mecanismo legal que oportunizasse a essas pessoas, em especial as mulheres, embora a lei atenda mulheres e idosos, mas em especial a demanda da mulher, até por questão de estar mais vulnerável à prática de violência, enfim, no período noturno. E nós elaboramos um projeto de lei até então para que se possibilitasse, no período das 21 horas até as 6 horas da manhã, a parada, independente de ser no abrigo ali no ponto de ônibus, se o ônibus está passando no seu itinerário próximo à residência da mulher, ela poderia muito bem solicitar a parada e o ônibus ser obrigado, vamos supor, a deixar com que ela desembarque. Então, este projeto foi apresentado pelo nosso gabinete, com o apoio de outros colegas vereadores, por entender a importância da matéria, foi aprovado por unanimidade e, em ato seguinte, sancionado pelo prefeito e hoje está em vigor. Tivemos aí já conhecimento de muitas mulheres, muitos idosos já sendo beneficiados com esta importante mudança que nós tivemos aí no transporte público da cidade. São ações que, às vezes, ao ser protocolada aqui na casa, a gente entende ser pequena, mas que no dia a dia, lá na ponta, para o usuário, é muito importante e faz toda a diferença. Já que a gente está falando de transporte público, vamos falar da próxima audiência que teremos, que também vai envolver esse tema, né? Com certeza. Nós temos também, Juliano, e aqui na Câmara, a gente recebe demandas de todas as pastas, né? Embora eu tenha um viés mais voltado para a parte da regularização fundiária, desburocratização, um melhor desenvolvimento urbano para a cidade, mas vem de tudo quanto é tipo de demanda para nós atendermos. E meu gabinete sempre está de portas abertas para receber a comunidade. Também chegou a conhecimento desta casa a dificuldade que muitos munícipes estão tendo com os itinerários dos ônibus, o atraso para deslocamento, a questão de ausência de linhas no período de finais de semana, feriado, e a gente precisa debater o assunto. Debater o assunto não só criticando o assunto, o problema do transporte público, porque é muito fácil nós subirmos à tribuna aqui na Câmara e criticar. Falar que não está bom, falar que precisa melhorar, falar que fulano não está fazendo a sua obrigação, mas o que eu percebo ter em alguns momentos dificuldade é de se
sentar e buscar uma solução, não só criticar. Esta audiência pública que eu propus aqui na casa e foi aprovada por unanimidade e que dentro aí de alguns dias nós iremos realizar, ela busca justamente isso. Eu convoquei, através desta audiência pública, representante da concessionária de serviço público, representante gestor do contrato de concessão por parte do Executivo, o jurídico da Prefeitura, a agência reguladora do transporte público da nossa região, que é a agência Agir, todos os principais atores daquilo que se diz respeito ao transporte público. Colocar todos aqui em plenário, com a participação dos vereadores, em especial para que a gente possa levantar as demandas que nos chegam, porque as demandas que chegam ao meu gabinete não é diferente das que chegam nos demais. Então, debater o assunto, colocar o dedo na ferida, buscar uma solução. O transporte público, para que fique bem claro para toda a população, ele é de obrigatoriedade do poder público. O município é responsável pela prestação de serviço do transporte público. Para que o transporte público seja realizado, é feita uma concessão para que empresa X venha a desenvolver esta obrigação que é do poder público. E nesta concessão existem responsabilidades para ambos os lados. Para a empresa concessionária do serviço público, de prestar um serviço de qualidade, com ônibus limpos, não faltar itinerários, não atrasar. E a prefeitura é obrigada a fiscalizar e acompanhar se há necessidade de reajuste de passagem para atender a demanda, ou se há necessidade de repasse de recursos para equilibrar a planilha de custo e por aí adiante. Então, nós pretendemos debater este assunto, pormenorizado, todos os aspectos que envolvem o transporte e buscar uma solução, porque a população, que é a principal interessada, precisa de uma resposta rápida e que venha atender aí os seus anseios. Vamos falar da entrega do residencial Santa Luzia, que só acompanhou essa situação desses moradores. Como é que eles se encontram hoje? Olha, Juliano, é uma alegria muito grande poder, até que enfim, chegar à entrega do residencial Santa Luzia. O Santa Luzia, para nós fazermos aqui um apanhado rápido e bem superficial de todo o encaminhamento, ele iniciou as tratativas em 2012 para sua construção. Deu início em 2014. A empresa que estava executando a obra, no meio do percurso, faliu. A Caixa Econômica teve que judicializar e retomar o canteiro de obra. Teve que ser feita uma atualização de planilha de custo para a finalização desta obra. Precisava-se ali de mais de 3 milhões de reais para a finalização na época. E o governo federal não repassava o recurso necessário para a finalização desta obra. Quando o diretor de habitação foi a Brasília, e aqui eu não posso deixar de citar, e seria até uma injustiça, todo o empenho por parte do deputado federal Carlos Chiodini, que agendou uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, na época, lá em Brasília. Levamos a demanda do nosso município, a importância desta obra, que estava paralisada já fazia mais de 3 anos, e o ministro, juntamente com o deputado federal, tentaram ali buscar uma solução. No primeiro momento, a fala foi de que não tinha recurso, mas nós também não tínhamos instrumentos legais para repassar esse recurso, porque se o problema era recurso, voltando a Jaraguá, eu repassei esta situação ao prefeito Antídio Lunelli, e o mesmo falou, se o problema é recurso, vamos buscar resolver, porque o que não pode é ter lá 155 unidades habitacionais paradas, enquanto famílias estão aguardando com necessidade para ir morar nesse local. Voltamos a Brasília e passei para o ministro o seguinte, se o problema é recurso, vamos fazer um termo de cooperação, o município, contrapartida, dá o recurso necessário para finalizar esta obra. O ministro me falou que era a primeira obra do governo federal de caráter habitacional que estava se propondo isso, né? E que não sabia como que seria dado a parte do encaminhamento legal para isso. Voltei a Jaraguá, fui a Florianópolis, conversei no Tribunal de Contas para justificar esta doação do município para uma obra de conclusão e responsabilidade do governo federal.
Tribunal de Contas sinalizou favorável, enfim. Fizemos aporte financeiro, a obra foi retomada e entregamos no final do ano passado, se não me falha a memória, esta importante obra para a comunidade, a obra em si finalizada. E as famílias já estão lá morando. Esses dias eu fui até lá e é muito gratificante poder observar no rosto de cada um daqueles que estão lá morando a alegria de ter a sua tão sonhada casa própria. É o sonho de muita gente hoje. Com certeza. E é um sentimento de dever cumprido, pois entrou a administração, saiu a administração e o problema Santa Luzia existia. E assim como o da regularização fundiária. E nós conseguimos, com dedicação, empenho, carta branca por parte da administração, encampar esta demanda e ter o resultado final, que é a população atendida. E como é que está a luta em relação à questão da distribuição de energia elétrica para algumas comunidades? É uma luta mesmo, né? É uma luta que eu acredito que por parte do órgão responsável se tornou uma luta de ego, né? E eu faço aqui, embora não seja um momento, é um momento de comemorar as vitórias, as conquistas do nosso mandato, eu tenho que aproveitar, e eu sempre irei fazer, desabafos daquilo que a gente não consegue resolver também, porque nem tudo nós conseguimos resolver aqui na Câmara. E a população tem que estar ciente disso também, das nossas dificuldades, Juliana. A extensão de energia elétrica é por parte de responsabilidade da Celesc. A Celesc não vem cumprindo a sua obrigação. E mais do que isso, nem a satisfação ela dá. Então, o município de Jaraguá do Sul, a exemplo, no loteamento Jaime Man, na Ilha da Figueira, mais de 40 pessoas precisando da extensão de energia elétrica, muitos deles utilizando o vulgarmente conhecido rabicho de energia, com uma única unidade consumidora de energia elétrica para mais de 15 famílias, que é um risco até a segurança dessas famílias, o risco de pegar fogo na fiação elétrica é grande, e a Celesc tem conhecimento, mas parece que não enxerga a responsabilidade que tem, não nos atendeu. O município chamou para si uma responsabilidade que não lhe cabia. Cabia ao governo federal, ao governo do estado, a implantação dessa rede de energia elétrica. Mas mesmo assim, para não deixar estas famílias desassistidas, o governo municipal fez todo o processo licitatório daquilo que seria necessário implantar nesta localidade, e a extensão de energia elétrica está sendo feita. Está sendo feito um trabalho pelo município, que seria de responsabilidade do governo do estado, através da Celesc, e eu já falei na tribuna aqui da casa, que após finalizado toda essa infraestrutura lá nesta localidade, eu irei requisitar todos os custos que o município teve para a implantação dessa rede de energia elétrica e vou exigir que o município, por intermédio de ação judicial, cobre do governo do estado o reembolso, porque esta responsabilidade é do governo do estado. O senhor foi um dos vereadores que mais apresentou projetos aqui na casa. Para 2022, o que a população pode esperar do vereador Luiz Fernando Almeida? Trabalho, né? O meu gabinete, aqueles que me conhecem sabem muito bem, eu não sou de ficar com muita conversa. Nós ouvimos a demanda, buscamos conversar com os responsáveis para a solução daquele problema e trabalhamos. Não temos o nosso slogan lá de campanha, que é algo que eu venho levando a ferro e fogo no meu mandato, quem trabalha não promete, faz. Nós não prometemos um milagre, nós não prometemos resolver as coisas, porque nem tudo a gente consegue resolver. O que eu posso me comprometer com a comunidade é com o trabalho. E é assim que nós iremos seguir. Trabalhar, conversar com a comunidade, ando os 4 cantos do município, aqueles que me acompanham nas redes sociais podem muito bem comprovar, e a gente tem um gabinete que é aberto. Difícil irão me achar no gabinete, porque eu estou na rua conversando com a população, atendendo as demandas, e além disso o celular não para, né? Nós recebemos aí diversas mensagens diárias. O meu gabinete,
Às vezes até pega no meu pé, porque às vezes é 2 horas da manhã, eu estou mandando mensagem para assessor, cobrando situação, mas é nesse sentido, pois faço por amor. Não estou na Câmara de Vereadores, não estou como vereador por profissão ou por bico, né? Pois eu tenho a minha profissão, sou advogado, tenho aí minha especialização na parte de lecionar na graduação, mas estou na política porque gosto, porque me sinto realizado em ver a comunidade sendo atendida por nossas pequenas ações às vezes. Então, aquilo que estiver ao meu alcance, irei continuar também levando a ferro e fogo o nosso lema. Quem trabalha não promete, faz. E a população, aqueles que nos procuram, sabem muito bem que a gente se desdobra para conseguir atender a demanda. Tivemos também uma importante atuação no início do mandato, já, Juliano, no sentido de se criar o código de ética aqui na casa, né? Nós sabemos muito bem que a atuação parlamentar, embora o vereador tenha a imunidade parlamentar, no sentido de falar os seus anseios, se pôr às vezes até de uma forma um tanto quanto mais enérgica, enfim, mas existem limites, existem o respeito que tem que se ter com a liturgia do cargo, com a instituição. Eu sempre falo que nós estamos aqui de passagem, a instituição fica. E por isso nós temos que preservar a imagem da instituição e ter um respeito com o trato com os demais colegas e também evitar algumas práticas que no passado não era tão incomum de ocorrer. Por exemplo, tinham matérias polêmicas na casa, o vereador não queria votar para não se expor, ele saía, pegava um atestado, vinha o suplente, votava e estava tudo certo. Isso hoje não pode mais com o Código de Ética. O famoso mensalinho, vamos supor, os assessores, ou seja lá quem for, tem que devolver um pouco do salário para o vereador, que nem no passado teve até denúncias nesse sentido. Então, isso tudo é falta de ética com o cargo que está exercendo. Então, nós criamos este código de ética, que criou aí mecanismos de punição ao vereador que pratica este tipo de conduta e veio a moralizar os atos praticados dentro desta casa, pois nós, muitas vezes, falamos em moralidade na política. Então, nós temos que dar o exemplo. Então, hoje nós temos um código de ética que é composto por uma comissão com 3 vereadores titulares, e que até agora nós não tivemos nenhum tipo de problema que instaurasse alguma penalização a algum vereador. Então eu quero parabenizar também a esta casa que vem respeitando as condutas éticas no desenvolver de seus trabalhos. Outras linhas também nós defendemos e trabalhamos na parte da regularização não só do terreno, do imóvel em si, mas das edificações, desburocratizar, pois às vezes no passado as pessoas construíram sem o alvará, sem o habites e por aí adiante, e não tinham um instrumento legal que viesse a facilitar a regularização desses imóveis. Então foi criado a Lei Regulariza Jaraguá por intermédio do Executivo, que foi uma indicação nossa e que hoje está em vigor, possibilitando as famílias que construíram fora dos padrões de edificação a regularizarem os seus imóveis. E por fim, se nós fôssemos falar de todos os projetos, nós teríamos aí muito assunto e não quero me estender, mas algo importante é as áreas interditadas. Nós temos muitas áreas interditadas por risco de movimentação de solo, alagamento, seja lá o que for. E estas áreas continuavam a gerar impostos, taxa de lixo, taxa de iluminação pública, IPTU, e as pessoas não podem usar estes imóveis. Então, nada mais do que justo a prefeitura isentar a cobrança desses tributos que incidem em cima desses imóveis. Foi uma indicação feita por nós, que também foi encaminhada ao Executivo e que hoje está em vigor. Então, quero aqui também parabenizar os encaminhamentos que são feitos junto com o Executivo, pois sem este apoio, sem este suporte, pouco a gente consegue fazer.
Vereador, muito obrigado por receber a gente aqui, parabéns pelo seu trabalho. E se você quiser continuar acompanhando o trabalho do vereador, basta entrar nas nossas redes sociais. Até a próxima.